Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero fazer um convite para uma reflexão sobre a própria vida da gente, principalmente sobre as ideias que nós consideramos como sendo corretas e que nós aprendemos sobre elas ao longo da vida. Para a gente não ficar numa conversa superficial e ficarmos rodeando e não chegar a lugar nenhum, eu acho que primeiro a gente precisa passar algumas definições, né? A primeira delas é baseado numa corrente, num grupo de pensadores do existencialismo. E o existencialismo fala o seguinte, que nós nascemos nesse mundo, adquirimos consciência, mas nós somos como órfãos jogados na realidade. Nós não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos quando tudo isso daqui passar. Nós não sabemos qual é a natureza da realidade. E nós não sabemos nem qual é a natureza da nossa consciência. Se ela já existia antes da gente nascer, se ela existe só porque nós estamos vivos e é resultado do funcionamento do nosso cérebro. Talvez essas questões nós nunca vamos ter uma resposta. E a partir dessas perguntas foram criadas as religiões, os mais diversos deuses, como uma resposta que o ser humano deu para si próprio, no sentido de amenizar essa angústia, esse sofrimento de não perceber qual o sentido da realidade. Então, a partir das religiões, deu um sentido para a existência, um Deus que cria as coisas. Nós estamos aqui, dependendo da religião, para sofrer, outras para sermos felizes, outras em busca de aprendizado. E todas essas respostas, elas diminuem essa angústia que todos nós, em algum momento da vida, vamos sentir. A questão é, a partir das menores sociedades que nós temos registro, que são as sociedades tribais, 60 até 100 indivíduos, mais ou menos, depende da região, né? E o período da história que nós estamos falando, certos mitos e certas ideias do que é o correto, elas surgiram para manter a sociedade funcionando. Quer dizer que são boas? Não, né? Nem um pouco. Por exemplo, na Roma Antiga, crianças com deficiência ou famílias que não queriam ter uma filha mulher, por exemplo, tinham o direito de jogar os bebês na rua, os recém-nascidos, ou jogar eles no rio, porque eram considerados um peso para a família, tanto a mulher como uma pessoa, um bebê com uma formação, ou uma criança pequena que não tivesse desenvolvimento mental para a idade. Em Esparta isso também acontecia. Eram pouquíssimos os povos que cuidavam dos seus das pessoas com problemas de saúde, até idosos mesmo, às vezes eram deixados para morrer, né? Dependendo da importância econômica e política da pessoa. Então, isso era dito como normal e até correto. Só que hoje a gente vê que não é nem um pouco correto. Chega a ser cruel, né? Chega a ser maldoso isso. Então, a partir da ideia de que nós surgimos num mundo sem explicação, que nós damos a explicação para as coisas do mundo e nós criamos
os mais diferentes deuses, as mais diferentes religiões, para dar sentido à nossa própria vida, a questão que a gente tem que levantar é a seguinte: quais dessas ideias nós temos dentro de nós que foram colocadas em nós mesmos, por outra pessoa, pelos pais, os amigos, trabalho, a escola, a própria igreja ou religião que você frequenta. E se essas ideias são corretas. Mas, de novo, são corretas. A gente sempre faz uma análise do que é certo e do que é errado comparando coisas. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que é errado o que era feito na Roma Antiga, moralmente, humanamente errado na Roma Antiga jogar os fetos, os bebês defeituosos na rua ou no rio. Mas nós achamos, temos a clareza que é errado porque nós comparamos com a nossa ideia de correto de hoje, atual. Então, sempre que a gente fala, que no caso eu estou falando, ou qualquer filósofo, sociólogo, antropólogo falar em certo e errado, ele sempre vai estar fazendo uma comparação com a nossa ideia hoje, com outro período da história, ou de um outro povo do passado com o nosso modelo atual, é sempre uma comparação. Então, ao meu ver, aí a minha visão pessoal, a comparação que deve ser feita, se aquilo que nós acreditamos é certo, sempre deve ser feita baseado na ideia, naquelas ideias francesas de igualdade, liberdade, fraternidade, da Revolução Francesa, aquela coisa de 1700 e pouco, junto com os direitos internacionais do homem e da mulher ou do ser humano, depende da tradução. Por quê? Quando você diz que o ser humano, independente da religião, da cor da pele, da etnia, da origem econômica, social, modelo político do governo, tem os mesmos direitos, você torna todas as pessoas igualitárias. Então a gente já bate aquele item da igualdade. Falta o quê? Liberdade e fraternidade. Liberdade, de novo, você não existe liberdade por liberdade. Quando você analisa se um povo tem liberdade, é sempre em comparação com algo. Então, para termos liberdade hoje, no nosso sistema econômico, político e social, as pessoas precisam de algumas coisas básicas, como, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à alimentação e moradia. É o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, nós já abatemos o segundo item, que é a liberdade. E aí o terceiro, que é a fraternidade, é uma ideia de a sociedade trabalhar unida para o bem de todos que vivem dentro daquela sociedade. Então, eu não vou ferrar com o meu amiguinho do trabalho, porque eu sei que prejudicando a vida dele, a qualidade de vida de todos também vai piorar, incluindo a minha. Então, seguindo os direitos básicos do ser humano, junto com essas três ideias francesas de 1730, se não me falha a memória, a gente pode partir disso como objetivo, como ponto de referência para comparação. Então vamos pegar um exemplo clássico. Muitas religiões de matriz evangélica, né, uma derivação dos católicos, dizem que, infelizmente, né, associam a Umbanda, o Candomblé com demônio, com ideias de ruindade, de maldade. Só que essa ideia é correta? É a questão que não estou dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou
perguntando para quem está assistindo esse vídeo para se fazer essa questão. Baseado nisso que eu falei. Acesso à educação, saúde, segurança, a moradia, alimentação, que é o básico do básico. Ideia de liberdade, a fraternidade e... agora esqueci a terceira. Então, esses ideais franceses, né? Então, essas ideias de você pegar um grupo e dizer que ele é mau, vai contra esse ideal. Liberdade, igualdade e fraternidade, isso, me lembrei agora. Então, quando esses grupos religiosos falam que quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, não deve ser respeitado, não pode ter o seu templo religioso, ele tem que ser destruído, tem que perseguir essas pessoas, vai totalmente de encontro com esses ideais iluministas, no caso. Então, essa é a questão que eu quero trazer, entende? Não só na questão religiosa, mas também na questão prática do dia a dia. É igualitário e libertador e fraterno as pessoas cobrarem de si próprias uma perfeição no trabalho, uma perfeição financeira que vai além da capacidade humana? Entende? É correto pessoas multimilionárias, bilionárias, viverem a partir do trabalho dos outros, sem nunca terem trabalhado na vida? Não vejo onde existe liberdade nisso, entende? O modelo político é justo, é igualitário, libertário e dentro da fraternidade. Nós estarmos num modelo político em que o eleitor, para ter uma migalha de vantagem naquele dia, vende o seu voto, e o político que se sujeita a ser corrupto não trabalhe para a população, mas só para interesse próprio, não é nem perto desses três ideais iluministas de 1700 e pouco, da Revolução Francesa, aquela coisa toda. Então, eu acredito que a gente levantar essa questão de quais são as ideias que foram colocadas em nós desde a infância, em comparação com os direitos universais do homem e da mulher, ou direitos do ser humano, depende da tradução, e esses ideais franceses, liberdade, igualdade e fraternidade. Em comparação com eles, a gente vê que a nossa sociedade e as nossas próprias ideias que outra pessoa colocou na nossa cabeça ao longo da vida, elas vão no caminho totalmente oposto, certo? Vão totalmente ao contrário disso. E essas ideias, elas são colocadas em nós desde o momento que nós nascemos. Desde o primeiro contato que nós temos com os nossos pais, nós já estamos aprendendo isso, mesmo que não de forma consciente. Um exemplo disso é o modelo de família. O que é uma família? Uma família é um homem, uma mulher, uma criança, talvez os avós. Isso é um modelo histórico de família. Não quer dizer que é o mais correto, nem o mais errado. É só um modelo que foi colocado na nossa cabeça. Desde que a gente nasceu. Olhando os nossos pais, olhando a comunidade em volta. Então, nós nos questionarmos se esse modelo é correto, e outros modelos que foram passados pra gente, modelo de trabalho, de beleza, de relacionamento, de amor. Eu poderia passar o resto da vida aqui falando ideias que foram colocadas em nós e que nós nem tomamos consciência delas. Até um momento em que vem a filosofia e põe aquela sementinha da dúvida. Então,
esse questionamento é muito importante, tá? Em algum momento da vida, a pessoa faz isso. Alguns mais cedo, na adolescência, outros naquela famosa crise dos 40, crise de meia-idade, crise dos 50, em que a pessoa ela vai olhar para a própria vida e vai dizer: nossa, mas tudo que eu fiz não tem sentido. Por quê? Porque a pessoa seguiu essas ideias que outros colocaram na cabeça dela, sem nunca parar para pensar se aquilo ali era realmente correto ou não. Então, esse seria o vídeo de hoje, levantar essa questão. Você pode pegar um ponto específico. Modelo político, modelo de trabalho, se é justo, como eu disse, bilionários que nunca trabalharam na vida, viver a partir do trabalho dos outros. Modelo de relacionamento, modelo de educação das crianças, modelo de relacionamento e de cuidado com idosos, que a gente tem uma ideia de que o ser humano, enquanto ele é produtivo, ele tem que ser cuidado, e talvez por isso que nós temos um problema tão grande com idosos que são desassistidos, né, pela família, até pelo Estado mesmo. Então, eu acredito que levantar essa questão nas mais diversas áreas da vida é importante. É importante para a gente tomar consciência do que é nosso, de fato, e do que foi colocado em nós, e nós tomarmos consciência do que é o correto para a gente. O que é correto para mim e o melhor para a sociedade. Então, esse é o vídeo. Eu espero que tenha ajudado a quem está assistindo a levantar esse questionamento, que infelizmente às vezes passamos a vida toda, nunca nos questionamos sobre essas coisas, às vezes criamos sofrimentos para nós mesmos por querer manter essas ideias que nem são nossas de natureza, né? Alguém falou pra gente, alguém ensinou a gente e nós tomamos como sendo verdade e nunca questiona. Então, pensa, numa vida inteira a pessoa vai passar por 1000 momentos de tristeza, desesperança. Quantos ela poderia ter eliminado por ter se questionado sobre as suas próprias ideias? Não é mesmo? Então, eu agradeço o vídeo, agradeço a compreensão. Se puder compartilhar, Facebook, grupo do WhatsApp, aqui no YouTube mesmo, dá um like, né? Eu agradeço muito e espero que ajude quem está assistindo de alguma forma. Um abraço, tchau.